Entre 2015, quando a ExxonMobil anunciou a descoberta de um campo chamado Liza, na Guiana, e o início da produção, passaram-se 4 anos. 4 anos. E eles largaram com 120 mil barris dia, que é bom, 120 mil barris dia. Aí, mais 3 anos, portanto 7, do anúncio até esse momento, 340 mil barris dia, que viraram 410 mil barris dia, atualmente 620 mil barris dia, o que deve dobrar. Então, entre 2015 e hoje, 10 anos, atingimos 620 mil barris dia, se a gente considerar o anúncio da produção de 2019 para 2025, 6 anos. Nesse período, a Guiana, PIB da Guiana, saiu numa lista de 190 e tantos países, da posição 160 para a posição 40, subiu 120 posições. 120 posições. Você imagina um governante podendo anunciar por qualquer coisa. Olha, a gente subiu 30 posições, 40 posições, a gente passou 120 posições na educação, na saúde, seja lá o que for, mas no PIB. A renda per capita subiu quase 5 vezes. Mas eu já falei disso de alguma forma, mas eu queria chamar a atenção para a questão temporal. Muita frase dizendo, né, que você não pode ter pressa, as coisas têm o seu tempo. Mas no mundo da energia não é assim. Não é assim. Descobriram o campo em 2015, levaram quase 5 anos para iniciar a produção, mais 5 anos para sair de 120 mil barris para 620 mil barris, então 5 anos para começar a produzir, 5 anos para extrair. Nós estamos falando de uma década. No caso do pré-sal foi um pouco mais rápido aqui no Brasil. O pré-sal foi descoberto em 2006, começou a produzir em 2008, mas ele começou a produzir 30 mil barris dia. Então bem menos do que esse campo Liza na Guiana. E o campo Liza na Guiana demorou para chegar em 620 mil barris. Como eu falei, chegou agora há pouco. A gente demorou 6 anos para chegar em 620 mil barris. Então, assim, a gente foi 2 anos mais rápido do que a Guiana, mas para chegar nesse patamar. Mas o fato é o pré-sal não é lá. Lá a gente tem um campo parecido que demorou 4, 5 anos para começar a produzir. Aí, vamos lá. A área onde fica a reserva monstruosa, onde há um pré-sal no litoral do Amapá, ela foi licitada em 2013. Se a gente tivesse seguido os prazos da Guiana, não estou nem cobrando os prazos do pré-sal, que foram mais generosos, né? Mas se a gente tivesse seguido os prazos da Guiana, a gente teria começado a produzir em 2017. Pelos prazos do pré-sal, talvez a gente tivesse começado a produzir em 2015, há 10 anos então. A gente estaria produzindo petróleo há 10 anos. Mas vamos imaginar que a gente tivesse começado a produzir em 2017. Em 5 anos, 2022, a gente ia ter com uma produção mais expressiva e 2023, 2024 bombando. Se fosse pré-sal, já no início da década de 20 a gente estaria bombando. Então, se a gente conseguir daqui para frente colocar esses prazos, a gente vai demorar 5 anos para começar a produzir, contando a partir de 2025. Então a gente começa a produzir em 2030. E aí a gente chega a uma produção mais forte em 2035. Você entendeu? Ou seja, em vez de a gente estar começando a produzir em 2017, a gente vai começar a produzir em 2030. Nesses 13 anos, quanto petróleo a gente deixou de tirar? Olha só. Dá até para fazer a conta, eu não fiz. Não quero fazer, porque é chute. Você não sabe qual vai ser o ritmo de crescimento, você não sabe se a primeira produção vai ser de 30 mil barris, 100 mil barris. Aí você faz uma previsão, uma conta otimista, você vai deixar as pessoas deprimidas. Mas é barril a dar com pau. 10 anos de produção diária de um tanto de petróleo, olha quanto petróleo a gente deixou na mesa. E esse petróleo tá lá embaixo, parado. Agora, o petróleo, em 1970, ele representava 50% do consumo mundial de energia. E hoje ele representa
31% do consumo mundial de energia. O que vai acontecer com a participação do petróleo no consumo mundial de energia nas próximas décadas? Vai cair. Vai cair. Agora é 31, vai cair para 30, 29, vai cair. Vai cair. Não é que vai cair só porque a gente tem fontes já não chamadas, já não se pode mais chamar de alternativas, mas alternativas de fonte de energia. Mas também você tem uma eficiência energética muito grande. Então se estima que até 2030 a frota de veículos do mundo aumente 50%, mas o consumo de petróleo na área de transporte aumente só 18%. Não é que tem um avião elétrico, é que o avião hoje, por exemplo, consome muito menos combustível por hora voada do que consumia um avião há 10 anos. E vai ser assim. A gente vai encontrar formas mais eficientes, mais econômicas do uso do petróleo, do uso do gás natural, do uso da energia, todos os. Você pega uma geladeira hoje, ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que era uma geladeira no final dos anos 90, 2000. E esse consumo, quando a gente fala em consumo de petróleo, em porcentagem, a gente tem que tomar cuidado, porque o volume de consumo geral cresce, porque a África está enriquecendo, né? A Ásia está enriquecendo. Você pega a Índia e a China, eles vão ter aumento no consumo de petróleo, em números absolutos. Estados Unidos e Europa devem ter uma redução do consumo de petróleo em números absolutos, mas a África vai ter um aumento muito expressivo do número do consumo de petróleo. A América Latina também. Então, você na média você vai ter um aumento em barris, mas uma redução na participação do petróleo na economia mundial. E lá na frente você vai ter uma redução também no consumo de barris, não apenas na Europa e nos Estados Unidos, mas em todos os continentes. O que eu quero dizer é que petróleo não é como o ouro, né? Já se disse, o petróleo é ouro negro, é ouro líquido, não é. Porque o ouro é uma reserva de valor. O ouro, se você extrai o ouro e guarda, ele vale. O petróleo não. O petróleo, se você colocasse o petróleo no mercado em 1930, era $1 o barril. Se você colocasse o petróleo no mercado em 1973, ele tinha saído de 3 para $12. Em 79 chegou a $30. Mas em 2008 chegou a $140. Hoje está 77. Então depende do momento que você bota o petróleo, você tem um retorno. Mas quando você tem um processo de descarbonização no mundo, quando você tem um processo em que o mundo busca se livrar da dependência de petróleo, e tem que fazer isso mesmo, até pela qualidade do ar, tudo. Você tem que colocar o petróleo na roda o quanto antes. Porque senão você vai colocar lá na frente. Além do que, o Brasil, com o pré-sal, deve atingir a sua maturidade a partir de 27, 30 e a produção vai começar a cair. Se a gente não começar a produzir petróleo rápido, hoje, no melhor cenário, a gente vai começar a produzir em 2030, olha só que risco que a gente corre, né? E quanto tempo vai demorar para a gente começar a produzir e atingir um patamar razoável, né? O pré-sal, por exemplo, ele começa com 30 mil barris dia em 2008 e ele, para chegar ao patamar de 2 milhões de barris, demorou 10 anos, 11 anos, né? Qual vai ser o cenário do Brasil se a gente começar a produzir petróleo em 2030, em 2041? Você consegue imaginar? Não dá para a gente pensar. Então, o petróleo impõe pressa. Alguém vai dizer, cuidado, não confunda pressa com rapidez. Então, ok, o petróleo impõe rapidez, exige rapidez. E tudo que a gente não tem nesse processo é a devida rapidez. O Brasil não pode descuidar disso. Velocidade define o sucesso. Isso vale nas corridas, velocidade define o sucesso. Velocidade e depois regularidade de produção, tecnologia, né? Você tem dúvida de que a Petrobras, se não conseguir fazer uma modernização energética, né, uma transformação, se ela não conseguir migrar para outras energias,
a Petrobras acaba? Você concorda? Se você conseguisse encontrar um jeito de transportar as pessoas mais rápido do que o avião, digamos, teletransportar, as pessoas se desmaterializam e se rematerializam na outra ponta. Você concorda que a Embraer ia acabar? A Boeing ia acabar? Ou pelo menos ia mudar muito? Isso acontece com todas as indústrias. Aconteceu com a indústria de cópia, de xerox, né? Imagina, a gente ia estudar. O Sandro, você não pegou isso, né, Sandro? Estudar com xerox? Você não pegou? Na faculdade ainda você tinha. Você pegou? Peguei. Mas assim, pegou meio de... Já não era... Já não era o que era. Assim, tudo era xerox, tudo mas era ainda xerox. tinha alguma coisa. Você tinha fila no xerox. Pô, é melhor ir agora porque vai ter fila. Porque o professor dava o livro, aí a pessoa pegava o livro, xerocava as páginas tal, e distribuía. Tá, vamos fazer faz 10 cópias, depois a gente acerta. Isso não existe mais, né? São coisas que vão mudando. Fax. Teve uma época assim, você tem fax? Aí depois a pergunta não era mais uma pergunta, era assim, me dá seu fax. Depois de um tempo foi, você tem celular? Porque no começo nem todo mundo tinha celular. Você tem celular? Eu tenho. Depois me dar teu telefone e eu já sei que é celular. Hoje a pergunta é... Nem pergunta, mas nem pergunta. Quem tem telefone fixo? Não existe. Não existe. E a pessoa nem pede o seu telefone, né? Me dá o seu WhatsApp. Eu já te mando por WhatsApp. E os diálogos acabam acontecendo. É mudança tecnológica que vai acontecer também no campo da energia. Então a gente tem que ter pressa. A gente tem que agir rápido. Eu fiquei muito feliz de ver, mas mesmo porque realmente eu estava achando que esse negócio podia dar ruim. O presidente ontem, quando ele pega e diz assim, o Ibama está com lenga-lenga. O Ibama parece que está trabalhando contra o governo. Na verdade, o Ibama parece que está trabalhando contra o país. Parece que eles vivem num mundo paralelo, onde tudo dá certo. Eu chamei a atenção aqui, queria repetir. Como é que a Marina Silva foi para Davos? Você acha que ela foi nas asas de uma águia? Você acha que ela foi teletransportada? Como que você acha que ela foi para Davos? Você acha que ela foi de veleiro? O vento levou a Marina Silva para Davos? Ela foi de avião. Marina Silva foi de avião, queimando querosene de aviação. Por que esses caras de ONG, todos eles, vêm da Alemanha, vêm da França, vêm dos Estados Unidos, eles queimam querosene de aviação? Feito loucos, mas em nome, né, de um ideal e tal. Então eles usam a velha energia em busca do discurso da nova energia. Eles fazem isso, né? Eles fazem isso. Passa a ser incoerente na medida em que eles não queiram que a Petrobras faça isso. A Petrobras não pode fazer o financiamento da nova energia com a velha energia. Não pode, a Petrobras não pode. A gente quer que pare a exploração. Não é inacreditável um negócio desse? Eles podem se transportar de jeitos variados, usando querosene de aviação, levando a palavra que eles entendem que é a coisa moderna, etc. e tal. Por que a Petrobras não pode também se modernizar energeticamente, se financiando e, ao mesmo tempo, contribuindo e gerando riqueza para a sociedade brasileira, que é essencial? A gente precisa de riqueza. Ou você acha que a Noruega... Como você acha que a Noruega chegou a ser a Noruega? Você acha que a Noruega chegou a ser a Noruega à base só da pesca? Não tem petróleo? Não tem empresa de petróleo? Não tem companhia de petróleo? Não dá para você virar uma petronação. Não dá para você virar uma Venezuela. E não estou nem me referindo às escolhas políticas e ao golpe de Estado e à vigarice do Maduro, Chávez, essa gente. Eu não estou falando disso. Estou dizendo o seguinte, a dependência que a Venezuela teve do petróleo permitiu que a Venezuela em algum momento fosse um país muito rico, mas depois se tornasse um país miserável, porque ela só tinha isso. Ela não conseguiu construir uma economia complexa. O Brasil tem uma economia complexa. A gente não é um país, claro, o peso da Petrobras é muito grande no Brasil, mas a gente tem uma economia muito mais sofisticada do que a de um petropaís, do que os países, países da OPEP. Mas enquanto você tem o petróleo, por que não aproveitar para conseguir investir em educação, investir em saúde? Como é que você imagina países que não têm recursos naturais? Se é ruim ter petróleo, não é pior você não ter nada? Como é que é a vida dos países sem os recursos minerais que a gente tem? Só recurso mineral não adianta nada. A Rússia é uma potência mineral. E nem por isso ela está no lugar dos Estados Unidos,
que o país mais poderoso do mundo são os Estados Unidos, mas que tem recursos minerais, é um grande produtor de petróleo, é gigante em várias áreas, mas o Brasil tem que se valer disso. Faz sentido você ter um estado como São Paulo, um estado como o Mato Grosso, né? E ao mesmo tempo você ter um estado como Amapá, essas diferenças, se você tem a oportunidade de gerar no Amapá, em outros estados da região norte, uma riqueza que seja admirável, não, claro que não faz sentido. Então é preciso que a gente fique muito atento, muito ligado a isso, e sem cair nessa discussão ideológica tacanha, tosca, que essa turma prega, e absolutamente incoerente. E incoerente, eles não se comunicam com tambor, sinal de fumaça, nada disso. Eles se comunicam com o que há de mais sofisticado de tecnologia, usam as redes sociais. Ou seja, eles são entusiastas daquilo que há de melhor. Mas eles só querem isso para eles. Para os outros, eles querem o quê? A miséria? Não podemos ter miséria. Não é porque a população vive numa condição ruim e está adaptada a uma vida ruim que ela está conformada com aquela vida ruim. Ela quer mudança, quer evolução, quer que seus filhos vivam cada vez melhor. E não há nada mais justo do que a gente possa dar aos brasileiros aquilo que os brasileiros têm o direito de receber. Todos os brasileiros. E aonde tem oportunidade, a gente tem que ir buscar. Ou vai buscar porque a gente faz um centro de produção tecnológico, ou vai buscar porque a gente investe em educação, ou vai buscar porque a gente aproveita os recursos minerais, como a gente faz com minério de ferro, como a gente faz com petróleo. Petróleo, na pauta de exportação brasileira, passou a soja. Nós vamos pegar e jogar fora. Vamos jogar fora, que é o que a gente está fazendo. A gente está jogando fora petróleo, desperdiçando petróleo, pelo menos desde 2017 na margem equatorial. Pelo menos desde 2017 na margem equatorial. Considerando que vai ser 2030, 13 anos de desperdício. Quantos barris jogados ao mar? Né? É uma coisa louca. Quanto dinheiro deixou de entrar? Quanto dinheiro nesse período de 2019 para cá entrou na Guiana em royalties que renderam melhores condições de vida, 5 vezes mais renda per capita, quando eu acabei de falar. É inaceitável. Assim, não dá para deixar a Marina Silva falar, não dá para deixar os zongueiros falar, esse discurso mequetrefe deles, incoerente, sem que a gente esfregue na cara deles esses números. Tá, e aí? Então vocês ficam defendendo a miséria e tá aqui os números para a gente poder defender a riqueza. Tem que mudar, a cabeça tem que mudar. A gente tem que ser a favor da riqueza e não ficar só no negócio de escorar a pobreza. Botar uns pedaços de pau lá para não deixar as casinhas caírem. Isso significa saneamento básico, isso significa ensino de qualidade. Vocês acham que um estado como o Amapá não pode melhorar muito o ensino do estado? Vocês não acham que, ou vocês acham que, na sua percepção, você acha que o Brasil não tem prêmio Nobel porque nós temos um problema genético? Vocês acham que o brasileiro tem um problema genético? Ou vocês acham que o prêmio Nobel ele é reflexo do investimento que a sociedade faz no ensino, na educação e na pesquisa, e isso acaba voltando? Qual é a tua visão? A minha é essa. A gente não investe, a gente não tem o retorno. Então, quantas pessoas inteligentes, preparadas, que poderiam estar brilhando no mundo, são brasileiras, moram em lugares onde passam necessidade, têm uma inteligência acima da média, mas isso não vira nada para elas, não vira nada, porque não tem as condições. E as condições dependem de dinheiro, dependem de investimento, dependem de ter direito ao tempo de poder estudar, em vez de ter que ficar trabalhando desde muito jovem. Então, é nisso que a gente tem que pensar e é isso que está na mesa quando a gente fala da margem equatorial. Não pode transformar numa discussão ambiental, porque a discussão ambiental está superada. A Petrobras já apresentou tudo que ela vai fazer para a proteção do meio ambiente. E é admirável, é impressionante. Procura, pesquisa.
vão ser barcos, helicópteros, estruturas, centros de pesquisa. É um colosso. Nós estamos falando de um investimento de bilhões e bilhões e bilhões para iniciar a pesquisa para conseguir atingir a produção. Numa empresa que não registra um acidente há um quarto de século. Então, vamos ter um pouco mais de calma nessa discussão, principalmente os xiitas, os chatos, que acham que são donos do mundo, donos dos argumentos maravilhosos, porque eles sim cuidam, porque eles comem alface hidropônica, sei lá o que eles fazem. Você gosta de alface hidropônica? Compra comum. É comum, né? É hidropônico, não tem o menor sentido, mas tudo bem. Sabe, é discursinho, né? Não tem que ter discursinho. Nós temos que correr para matar a fome do mundo. No caso, a fome do Brasil, para abastecer a sociedade com comida, com ensino, com cultura. É isso que a gente tem que fazer. A gente faz isso no agronegócio e nós temos que fazer isso também nessa exploração da margem equatorial. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.